essa casa que conheço na parceria aí há mais de 30 anos, né, ao lado do meu querido senador e vice-governador Francisco Dornelles. É um orgulho imenso para mim estar aqui, Otávio Leite, saudar a todos vocês, todos os membros, todos os empresários. Eu falo sempre, Eduardo, que Deus foi muito bom e generoso comigo, porque saí de uma pequena cidade lá do sul do estado, vereador, presidente de Câmara, 2 vezes prefeito, e eu tive a felicidade na política de ter sempre o Dornelles do meu lado. O gabinete dele em Brasília, como deputado federal, como senador, como ministro, era onde eu me socorria, onde ele me protegia e conseguia avançar muito dentro da minha cidade com o empenho dele, com a ajuda dele. E quis Deus que eu vou para minha primeira grande eleição, né, de uma exposição maior, né, eu nunca tive disputando uma eleição de grande porte, de deputado, de senador, né? Eu tive como vice do Sérgio. E quis Deus que eu, quando vou sair como governador candidato à reeleição, tenha a honra e a felicidade de ter o Dornelles do meu lado. Então, eu acho que é um coroamento da minha carreira extraordinária ter o melhor vice-governador do Brasil ao meu lado nessa campanha. Eu acompanhei muito, Eduardo, a luta sua, a luta de todos vocês, há muitos anos. Sempre sou municipalista, sempre procurei estar perto do emprego, da prosperidade, né, dos órgãos, todas as entidades de classe, desde a minha época de vereador, e me lembro muito dos sonhos da Firjan, e tive o prazer e a honra de estar ao lado do Sérgio e de tirar muitos sonhos do papel da agenda que vocês tinham aqui, né? Muitos. Eu acho que a gente deve ter esgotado bastante essa pauta. É claro que ela sempre aumenta, é um estado que cresce, graças a Deus, mas a gente tirou muitos sonhos do papel. Eu sempre me lembro, lá no Quitandinha, você com o Fernando Henrique Cardoso, com Eliezer Batista e com Rafael de Almeida Magalhães, apresentando aos municípios, apresentando a todo o empresariado, a todo o Brasil, o desenho do arco metropolitano. Se não me engano, 87, 88, por aí. E veio a gente tirar do papel o arco metropolitano, né, que é uma obra extraordinária. Hoje gravei meu último programa eleitoral lá. Uma obra que vai mudar a realidade do Estado e do país. Uma obra que eu tenho ouvido depoimentos extraordinários. Ontem eu estava num posto de gasolina em Volta Redonda, o cara me abraçou e falou assim: Pezão, você não imagina a economia que eu faço hoje para ir para a Reduc. Eu descia, pegava a Dutra engarrafada, pegava o Washington Luiz engarrafada, chegava até a Reduc engarrafado, voltava, era o mesmo sofrimento. Agora eu faço em 25 minutos, eu saio do pedágio, pego o arco e estou na Reduc e volto em menos de 1 hora. Então, o benefício que essa obra vai trazer, não só na mobilidade, mas na atratividade da economia. É impressionante o número de empresários que procuram o Estado para se instalarem ao longo do arco metropolitano. Né? Só no ramo da logística, o que já veio, o que está vindo de armazéns, de centros de distribuição ali para Rio Petrópolis, para Rio Teresópolis, para Caxias, é uma enormidade de investimentos, de empresas em Seropédica, em Japeri. Agora nós vamos inaugurar a Procter & Gamble em
Seropédica, diversas empresas. O investimento da MRS Logística em Queimados, o entroncamento rodoferroviário, a Bunge Alimentos agora, né, a L'Oréal, que comprou a Aniele, né, um grande investimento, e vai fazer o seu centro de mais um investimento em Caxias. Então, é uma área, é a última, eu sempre falo, é a grande oportunidade da Baixada, foi o Arco Metropolitano. Meus adversários gostam de falar que demorou 7 anos para a gente entregar, como colocando uma falha no nosso governo. Eu falo que não demorou 7, demorou 43, porque ela está no plano de obras do Departamento de Estrada de Rodagens, meu querido Sidney, desde 1971. E o governo federal, para sentir o nível de dificuldade que se tem hoje de fazer obra pública no país. O governo federal começou junto com a gente a obra do trecho dele, que é uma duplicação da Santa Guilhermina a Itaboraí. Já fez 3 licitações e não começou a obra. No mesmo 7 anos, nós já entregamos um trecho virgem, 72 quilômetros, 3.000 desapropriações, né, 68 sítios arqueológicos. O Vicente já está até rindo quando eu falo da perereca lá, que demorou 1 ano e meio, que só o Vicente para conseguir tirar aquele licenciamento. Aí vejo o Geraldo Coutinho falando aqui do reflorestamento. Nós, para aprovar o eucalipto na Assembleia, foi um quebra-pau danado, que era uma planta desertificadora, que o eucalipto não presta, foi um pau danado e a gente conseguiu aprovar. Eu não sei por que a gente não conseguiu, estava perguntando para o Geraldo, por que a gente não conseguiu tirar do papel o reflorestamento no Norte e Noroeste, que o mais difícil era aprovar a lei. E nós aprovamos. Não sei se tem alguma regulamentação, o que tem, mas o mais difícil foi aprovar. Então, para você plantar o eucalipto e ele servir, né, foi uma dificuldade. E para quebrar o eucalipto foi outra dificuldade para tirar, para passar uma estrada. Aquilo é uma floresta nacional. Então, é um nível de dificuldade, uma floresta nacional de eucalipto entre a rodovia Presidente Dutra e a antiga Rio-São Paulo. Vê um nível de dificuldade que é para implementar uma obra pública. Né? E, às vezes, o gestor ele passa por relapso, passa pelo atraso, como chega numa campanha dessa, o cara não vê o nível de dificuldade que a gente tem de realizar. Nós estamos com uma obra que é importantíssima para o Estado, para São Paulo, para o sul de Minas, que é a estrada Paraty-Cunha, que vai jogar o Vale do Paraíba inteiro dentro de Paraty e de Angra, né, uma região linda, bela, que tem todo o seu trecho de São Paulo pavimentado. Quando nós nos preparamos agora para acabar a obra em dezembro, uma briga do IBAMA com o ICMBio interrompeu a obra. Está parada a obra. Aí, quando for retomar, os empregados estão todos demitidos, tem o custo de imobilização, aquelas coisas todas, aumenta o valor da obra. Então, é muito difícil hoje a gente tirar do papel. Mas se teve um governo que enfrentou e vai enfrentar todos os problemas para realizar, vai ser o nosso. Né? Enfrentamos e tiramos do papel. Como o Arco que a gente tirou, tiramos diversas obras do papel. Né? Diversas ações que esse Estado teve, que só com muita determinação, a começar pelo enfrentamento na segurança pública. O governador Sérgio Cabral não jogou para debaixo do tapete o problema da segurança pública. E isso é que permitiu ao Estado que teve nesses 7 anos e 9 meses do nosso governo, 326 mil empresas vieram para o Estado que firmaram seus registros na junta comercial. 1.162.000 postos de trabalho com carteira assinada. Nós vimos as taxas aí, é a menor taxa de desemprego na história, desde quando o IBGE muda, faz as suas medições, foram agora 3%. 3% é pleno emprego. Se a gente tivesse nesse período eleitoral, em setembro de 2006, falando que a gente ia ter esse número de emprego, que a renda da região metropolitana do Rio seria a maior renda per capita hoje do Brasil, maior do que São Paulo,
que teria 3% de taxa de desemprego, que a gente ia entrar com política de pacificação na Rocinha, no Alemão, em toda a Tijuca, no Pavãozinho, Cantagalo, no Batã, na Vila Kennedy, libertando mais de 450 mil pessoas, mais de 1,5 milhão de pessoas no entorno dessas comunidades, a gente ia passar por aqueles políticos que ia prometer o que não poderia cumprir. Né? E as nossas conquistas são muito significativas. Dos 21 centros de pesquisas que estão se instalando no Brasil, 18 estão se instalando no Rio. 18, 11 ali em frente à ali em frente à Maré. Investimentos grandiosos, vultuosos, a volta dos cérebros, retornando forte para o Rio. Pessoas que tinham ido embora. Esse dia eu fui numa inauguração de um centro desse, do EMC, tinha jovens brasileiros que estavam nos Estados Unidos, que estavam em Pernambuco, que estavam em São Paulo, tudo retornando. Isso não tem preço. E como nós pegamos o Estado, e o Estado do jeito que ele está hoje. Quando nós assumimos, tinham 37 mil policiais. Hoje tem 49 mil policiais. Nós abrimos concurso agora para mais 6 mil. Nós vamos continuar na política de pacificação. Se investia 2 bilhões e 300 milhões de reais em segurança pública. Nosso orçamento desse ano é de 9 bilhões e 400 milhões de reais. Vocês não veem mais nenhum carro da polícia caindo aos pedaços. Nem da Polícia Civil, nem do Corpo de Bombeiro e nem da Polícia Militar. Não tem mais carro fingindo, porque quem ajudava era a empresa que arrumava o carro, era o comerciante que botava para patrulhar na porta dele, botava gasolina, vinha um outro, a Câmara de Vereadores ajudava. Eu fui prefeito, quem fazia a manutenção no carro da polícia eram os prefeitos, era a Câmara de Vereadores, eram os comerciantes. Acabou isso na nossa gestão. Um Estado que, quando nós assumimos, tinha 2 bilhões e 700 milhões de reais de restos a pagar. A SEDAI devia à Caixa Econômica Federal um empréstimo que não era pago há 10 anos, de 2 bilhões e 200 milhões de reais. 5 anos a empresa não tinha balanço. Dava 30 milhões de prejuízo por mês. Hoje dá de lucro. Fizemos tudo. Claro que ninguém tem utopia de que resolveu tudo, mas o Estado hoje é outro. É um Estado que a gente sabe aonde quer chegar. Temos um secretário de Segurança que elaborou um plano com a equipe dele de toda a gestão da área de segurança pública. Toda. A gente sabe cada comunidade onde está a mancha criminal se deslocando. Pegamos 600 policiais agora, colocamos 200 em São Gonçalo, 400 na Baixada. Nós vamos construir mais 3 batalhões, 2 na Baixada, 1 em Nova Iguaçu, 1 em Itaguaí. Já estamos fazendo parceria com as cidades. Vamos reforçar, porque sem segurança pública não tem desenvolvimento econômico, não tem o professor que entra para dar aula e não tem um médico que entra para o posto de saúde, não tem o carro da entrega, não tem nada. Se não tiver balela, os meus adversários falando aí que um vai criar batalhão social, outro vai criar batalhão cascata. Nós estamos lidando com tráfico internacional. Hoje você vai na Rocinha e não tem nada que pare, não tem calendário eleitoral, não tem medida nenhuma que vai nos afastar da segurança. Hoje fizemos uma operação na Rocinha, dá para fazer uma operação porque tem uma delegacia lá dentro. 8 meses investigando, mandado de prisão de 51 presos, atiraram no helicóptero. Então não é brincadeira, não é trivial a guerra aqui. Uma boca de fumo na Rocinha dá 2 milhões por semana. 8 milhões no mês, quase 100 milhões no ano. Isso não é trivial. Na Maré, a presidenta Dilma ouviu agora dos generais. 166 milhões por ano é o baque, é o faturamento ali dos 2 comandos e da milícia dentro da Maré. 166 milhões, dado pelas 3 forças de segurança que apresentaram à presidenta Dilma o relatório de lá. Ali era o hub do crime, distribuía para tudo que era lugar. Na beira da Baía de Guanabara, né, ao lado da Avenida Brasil, ao lado da linha vermelha. Ela ficou impactada de passar, ver aquela divisão da linha vermelha, você atravessa do mundo ilegal para o mundo legal, assim, em questão de botar uma perna de um lado, uma perna para o outro. Você entra, arrisca aqui,
Fica o terceiro comando do lado, o comando vermelho do outro, a milícia do outro. 3, só dentro de uma comunidade de 130 mil pessoas, uma cidade. Nós estamos botando delegacia lá. O prefeito Eduardo Paes está construindo 19 escolas, 2 creches. Nós estamos colocando escola de ensino médio diurno, centro de vocação tecnológica. É isso que a gente vai perseguir. Segurança e educação. Sem isso não tem solução. Não tem. Nós perdemos, pode gostar ou pode não gostar. Se nós tivéssemos acreditado no projeto dos CIEPs, principalmente dentro das comunidades, onde o jovem ficava lá com 5 refeições, praticando esporte, comendo, estudando, né? Nós não estaríamos prendendo tanto bandido como nós estamos prendendo. Mês de agosto bateu recorde pelo ISP, em toda a sua história, 3.000 prisões, a maioria jovens, criança que está sendo usado pelo tráfico, porque ele sai da delegacia junto com o policial que levou ele para ser preso. Então, nós temos que investir em educação, horário integral. Nós já temos 29 escolas, ano que vem serão mais 100. Botar os nossos jovens, como eu vi agora o CIEP Leonel de Moura Brizola, em Niterói, uma escola bilíngue, português-francês, o jovem aprendendo arte, geografia, história, falando francês. Lá em Nova Iguaçu, português e inglês. Lá no Meia, português e espanhol. Vamos inaugurar agora português mandarim. Não tem chance, esse é o desafio que a gente tem que fazer, e vocês têm sido muito parceiro. O empresariado do Rio, agora nós vamos fazer uma escola no Caju, com os estaleiros, tudo horário integral, para ocupar a cabeça do jovem, né? Da cultura, da educação, não tem outra solução, e só se faz isso com segurança. Não tem outro jeito, né? E nós vamos perseguir isso obstinadamente, levar a educação, a cultura, junto com a segurança, levar a saúde. Eu quero fazer um programa que eu fiz na minha cidade, esporte junto com a educação. Eu vou massificar o esporte, procurar essas áreas. A gente já tem algumas parcerias, mas eu quero intensificar com a Marinha, com a Aeronáutica, esses centros de excelência que estão perto dessas comunidades, abrir, né, fazer convênios para a gente botar esporte. Esporte com educação é uma mistura ideal para a gente ocupar os nossos jovens, né? Levar atenção básica à saúde. Quero ajudar a região metropolitana do Rio a fazer o que eu fiz na minha cidade. Na minha cidade, desde a minha época, tem 100% de cobertura de médico de família, com dentista de família. Esvazia os hospitais. Os hospitais, a mãe que tem um filho ali que está com uma bronquite, com uma asma, ela não vai para a emergência do hospital para concorrer com um baleado, com um atropelado na emergência dos hospitais, que cada vez estão acabando mais. Os hospitais federais fecharam todas no Rio. Então, a atenção básica à saúde ela é fundamental. Nós estamos fazendo 59 clínicas da família. De sábado, hoje, estamos entregando 4, já estamos indo para a 12ª, levando e fazendo, principalmente na região metropolitana do Rio. Nossos hospitais hoje, com toda dificuldade, são referência. São referência. Você vai no Hospital do Cérebro do Dr. Paulo Niemeyer e faz cirurgias ali que poucos países no mundo estão fazendo. Você vai no nosso Hospital Carlos Chagas, de cirurgia bariátrica, os hospitais federais faziam 20 por ano. Nós estamos fazendo 20 por mês, já operamos mais de 800 e agora vamos passar a fazer de 26 a 30 por mês. Você vai no Hospital Dona Lindu, em Paraíba do Sul, faz mais cirurgia de quadril do que faz o INTO aqui no Rio de Janeiro. Você vai no Hospital da Criança em Vila Valqueire, precisa ver a OAS que nós temos ali com a Rede DOR. Vai no Hospital da Ordem de São Francisco, que estava praticamente falido, quebrado, né, que a gente está junto com a Mitra, hoje está transformando o Rio no segundo estado em transplante. Transplante no Rio era caso de polícia. Você vai no Hospital Eloneide Sturter, de São João de Meriti, hoje é uma referência no país, a maior maternidade hoje, né, de alto risco hoje na América Latina, com leitos de UTI, hotelaria do lado para a mãe, enquanto o filho dela está lá no CTI. Vamos fazer agora o Hospital de Oncologia em Friburgo, para o morador da Serra não precisar descer 3 horas, faz uma quimioterapia, fica aqui o dia inteiro, tem que subir,
depois de noite, depois de ficar esperando os outros pacientes para terminar. Vamos fazer o hospital de cardiologia em Queimados, né? O hospital geral no sul do estado, vamos entregar em dezembro. Então, nós trabalhamos, são 55 UPAs, mais de 24 milhões de atendimentos nessas UPAs, 170 milhões de remédios distribuídos. Mais de 90% dos casos que vão para a UPA, a gente resolve na UPA. Agora, tem muito para fazer na saúde? Tem muito. Inclusive, botar os hospitais federais para funcionar melhor. Nós gastamos com a nossa saúde, gastamos no investimento 4 bilhões e 200 milhões de reais para cuidar de 55 UPA, 27 hospitais, um centro de imagem hoje, aqui na Presidente Vargas, que faz o dobro do que faz de exames, o CDPI do Leblon. Nós fazemos 800 exames por dia, a gente gasta 4 bi e 200. Os 9 hospitais federais do Rio gastam 4 bilhões e 600 milhões de reais para cuidar de 9. 55 UPA, 27 hospitais e um centro de imagem, 4 carretas andando pelo estado fazendo mamografia, tomografia e ressonância magnética. Então, alguma coisa não fecha nessa conta, né? E sofrendo, a nossa população sofrendo na saúde. Esses hospitais todos foram hospitais de referência aqui no estado. No Brasil, né? Antigamente todo mundo vinha se operar, era no Rio, nos hospitais federais do Rio. Tem que funcionar melhor, tem que falar com a nossa rede, né? Então, a gente tem um potencial imenso. Eu estou numa cruzada que eu quero muito tirar do papel, né? Começamos aí as obras, que é recuperar a Santa Casa de Misericórdia. Eu não tinha nada a ver com aquilo ali, mas eu não posso ver um patrimônio daquilo ali se deteriorar e parado. Ali é uma referência. A gente conseguiu agora fazer um convênio com a Estácio de Sá, vai ser o hospital-escola da Estácio, mais de 2.500 alunos ali, com Pitangui, com os grandes médicos que tem ali, doutor Paulo Niemeyer, com o doutor Jair de Castro, os grandes médicos, mais de 50 cirurgiões. Já abrimos o ambulatório, 120 vagas por dia, e vamos recuperar agora 250 leitos de retaguarda para a nossa rede, né? Então, nós temos um caminho a trilhar. Eu sou candidato nessas eleições para manter as conquistas que nós tivemos na atração de investimentos, né, de colocar hoje 280 mil jovens fazendo centro de vocação tecnológica. Nós estamos construindo mais 13, né, dando uma profissão. Eu quero colocar a nossa rede, nós estamos colocando como meta 2020. Eu vou correr obstinadamente para colocar dentro do próximo mandato toda a nossa rede com ensino médio e com ensino profissionalizante junto. O jovem ter o ensino médio e sair com uma profissão, sair para o mercado de trabalho. Só a Petrobras, para os próximos 10 anos, vai demandar mais de 200 mil funcionários na área de ensino profissionalizante, com profissão que eles precisam ali, os nossos estaleiros, as fábricas de sonda. Nós temos que preparar esses jovens, nós não podemos perder mais uma geração como nós perdemos. Então, eu sou candidato para fazer essas, né, para ter correr atrás dos meus sonhos. E eu sou obstinado para correr atrás dos meus sonhos, né? Quando eu era prefeito lá em Piraí, Eduardo, em 97, 98, em 97, eu fiz um plano diretor de informática com a UNB. As pessoas me chamavam de maluco. Eu falava que eu queria botar a internet no meu município inteiro. E eu botei nos 520 quilômetros quadrados, hoje tem internet. Em 98, 99. Cada criança hoje tem um laptop na minha cidade. As 7.400 crianças do meu município. Então, eu boto uma meta e saio atrás dela. Isso aqui, você pode deixar que eu vou não só pendurar, como eu já vou começar a botar o Dornelles para trabalhar, sair daquela vida mansa do Senado lá, ele já botar um dinheiro para a gente lá no orçamento da União, fazer aquelas parcerias todas para a gente tirar os sonhos do papel. Sem infraestrutura não tem desenvolvimento econômico. Sem infraestrutura não tem. E a gente tem que cada vez mais estar junto. O segredo do Sérgio foi esse. Estendeu a mão a você, estendeu a mão ao presidente, estendeu a mão aos 92 prefeitos e o Rio só colheu frutos.
Eu me lembro muito das discussões que nós tínhamos aqui, do Estado ser o segundo contribuinte em impostos para o país e ser o 18º, 19º a receber recursos de volta em Brasília. Nós, por 5 anos seguidos, somos campeões de pegar recursos em Brasília. Só agora, no dia 4 de abril, com o último prazo que a presidenta tinha para assinar convênio, alguns de empréstimos e outros de recursos, mas na parceria, porque até para pegar empréstimo, se quiserem colocar dificuldade, você não tira. Nós tiramos 3 bilhões e 200 milhões de reais para a SEDAI, uma empresa que não tinha balanço. Nós vamos botar água na Baixada inteira. Vamos fazer o Complexo do Guandu 2, 800 quilômetros de tubo. Nós vamos, em 2 anos, universalizar a água na Baixada, o que vai permitir a gente ir para o mercado e fazer parcerias para tratar o esgoto. Fazer uma meta audaciosa da gente tratar o esgoto da Baixada toda. Assinei 2 bilhões e 600 milhões de reais para a urbanização de favelas. Nós vamos entrar no Jacarezinho, no Complexo do Lins, na Tijuca, na Mangueira, no Borel e na Rocinha, universalizando todo o saneamento, abastecimento de água, diversas obras de infraestrutura. Orçamento Geral da União. Assinei 1 bilhão e 800 milhões e mais 600 nossos para a gente começar a linha 3 do metrô Niterói a São Gonçalo. Então, isso não tem preço. Não tem preço. Dinheiro garantido, já está no cofre do Estado e para os próximos 2, 3 anos a gente já parte, né, com a atividade econômica. Em momentos difíceis que se avizinham, mas o nosso 3 bilhões para garantir o metrô da Barra já está na conta. Toda a obra com dinheiro na conta. Mais de 10 bi no último dia que a gente tinha para assinar. Então, é um Estado que encontrou o seu caminho. Eu vejo o Estado do Rio, eu sou um otimista inverterado. Eu acredito muito em tudo. Minha mulher fala que se falar para mim que tem um empresário lá atrás do morro e que está lá com o Papai Noel e que vai trazer uma empresa, eu vou lá, subo o morro, vou atrás dele. E foi assim que eu cresci meu município. Quando eu entrei no meu município, meu orçamento do meu município era de 17 milhões de reais. Quando eu saí 8 anos depois, deixei um orçamento de 95 milhões de reais. Hoje é uma cidade de 25 mil habitantes que tem um orçamento de 150 milhões de reais. Então, isso é fruto de trabalho, de parceria, de integração, de saber receber cada empresário que quer gerar um emprego. Eu sempre falo que lá na minha cidade eu já era de braços abertos para o empresário. Aqui eu estou igual, maior até do que o Cristo Redentor, doutor Eduardo, não tem desenvolvimento econômico se não tiver o bom ambiente de negócio. E vocês contem comigo para a gente tirar mais uma vez uma pauta positiva para esse Estado continuar a crescer em todas as regiões. Tragam ideias, tragam projetos. Eu criei, e o Vicente comanda, o Vicente Loureiro, uma agência de desenvolvimento para a região metropolitana do Rio. Não dá para o Rio, o prefeito Eduardo Paes resolver o problema dele e a gente não resolver da região metropolitana do Rio. Se esses 22 prefeitos não se falarem, isso aqui vira um caos. E como é hoje? Vou dar uma medida para vocês do que faz uma falta de planejamento em um órgão como esse. O Eduardo saiu de uma cobertura de 3,5% para quase 50% no médico de família. Esvaziou os postos da Baixada todo de médico de família, porque os médicos ganhavam na Baixada 6, 7, 8 mil reais. Aqui no Rio estava pagando 14 o médico de família, veio todo mundo, é só atravessar ou atravessa a Avenida Brasil ou atravessa a linha vermelha. Vieram todos para o Rio. Então, qualquer política pública a ser implementada dentro da cidade do Rio, ou dentro da região metropolitana do Rio, tem que estar integrada. Na mobilidade nem se fala, no saneamento nem se fala. Mas são ações concretas que a gente precisa de um órgão forte para discutir a região metropolitana do Rio. E estar junto com vocês para fazer as cobranças, que às vezes eu sozinho não consigo. Até hoje eu não consegui, sou um usuário da rodovia Presidente Dutra, ainda não consegui a pista de descida da Serra das Araras, né, Nelma? Vamos ver se sai. Aí agora, nessa próxima renovação aí, a gente consegue. Mas eu acho que está indo aí para começar, né? Mas é uma obra super necessária. A serra, com a pista de descida, ela vive mais fechada do que aberta. Então, são os gargalos
mas eu quero muito investir. Eu conheço muitos dos sonhos, estou fazendo um grande projeto de ligar o Arco Metropolitano à Avenida Brasil. Aquela 465 é uma vergonha, é a coisa mais vergonhosa, aquilo ali não tem nada que ser... 465 é a antiga Rio-São Paulo, que liga a Seropédica, né, a Dutra e a Avenida Brasil. Nós estamos desenvolvendo ali por trás da Universidade Rural um corredor expresso com BRT, que vai ligar com o BRT da Transbrasil. Estamos tirando do papel outro sonho da Firjan, já licitamos, a obra já começou, que é ligar a Via Light à Avenida Brasil, também fazendo um corredor de BRTs. Tem uma série de projetos que nós estamos desenhando. Já coloquei no mercado agora a linha Gávea Carioca, já está licitando o projeto. Eu quero colocar Jardim Oceânico ao Recreio, parceria com a prefeitura da cidade, né? Estou colocando Uruguai Almeia e estou colocando o projeto de Estácio à Praça 15. Se a gente não tiver projeto, você não consegue um recurso hoje em lugar nenhum, nem no Banco Mundial, nem no BID, nem na Caixa Econômica, nem no BNDES. Esse país, a gente perdeu a cultura do projeto, estamos retomando, mas aí os estados, as prefeituras concorrem com o mercado aquecido, com as empresas, que todas demandam grandes projetos. Então, esse é um dos grandes investimentos que a gente tem que fazer. Então, me orgulho muito de estar aqui, Eduardo, como candidato nessa reta final, junto com o Dornelles, pedindo voto. Preciso, mais do que ninguém, sou o menos conhecido, e torcer aí para a gente continuar a fazer esse estado crescer. Acho que a rodovia do Contorno agora está licitando lá em Volta Redonda, né, o nosso asfalto lá para terminar. Então, são grandes obras aí que eu vi essa casa lutar muito. Algumas a gente tirou, a maioria. Eu acho que as outras a gente vai tirar também do papel. Estou atento, Eduardo. Os secretários de Fazenda ficam desesperados quando você leva aqueles pleitos para mim, mas eu achei justíssimos aquela coisa, né, que o... Desculpe, eu esqueci o nome do sargento. Levou lá dos impostos, da gente dar uma esticada. Estou pedindo. Eu, particularmente, sou muito favorável à redução da carga tributária. Eu sei que é um tema espinhoso, com todas essas demandas e despesas que a gente tem, mas a gente fez 2 testes aqui que se mostraram extraordinários. Um foi no setor de bares e restaurantes, onde a gente reduziu de 4 para 2, nós arrecadamos mais e geramos mais empregos. O outro foi no setor de joias. Então, mas eu acho que aí é com o Dornelles também, lá em Brasília. O grande peso está lá em Brasília também, na carga tributária nacional, da gente ir fazendo um pacto aí cada vez mais de uma reforma tributária, de um pacto federativo. A gente não pode mais fugir dessa discussão dentro do país. E pedir encarecidamente a vocês... Pode pedir voto aqui ou não? Pode. Pensei que era só palestra. Eu pedi encarecidamente a vocês que olhem com muito carinho essa questão do Senado Federal. Nós estamos tirando o melhor senador do Brasil, que é o senador Francisco Dornelles, lá do Senado. Um homem que lutou muito para manter os nossos royalties, defendeu muita gente na Comissão de Assuntos Econômicos, e a gente tem que botar gente preparada lá. Meus adversários, toda eleição, eles vão se pirulitar aí, são candidatos. Né? São candidatos a prefeito, são candidatos a governador, depois são candidatos a prefeito de novo, o negócio deles é ser candidato. Então, a gente precisa botar uma pessoa responsável lá para lutar, para defender, pacto federativo. Nós temos uma questão do royalties lá para ser defendida. Eu peço aqui o voto do senador César Maia, 255, e Pezão e Francisco Dornelles, 15, aí no dia 5. Muito obrigado e estou aqui à disposição.